Bom dia! Vim trazer um assunto interessante com vocês. Não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação. Uma pessoa que vive um looping. Vocês sabem o que é um looping? É uma coisa que se repete. Nós, seres humanos, a partir do momento que nós entendemos que nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer mentalmente e espiritualmente, a vida da gente se modifica totalmente. Mas há certos casos, e muitos casos não são certos, são muitas pessoas que se perdem num looping a vida inteira, que deixam de evoluir mentalmente, crescer espiritualmente, mentalmente, deixam de ressignificar as coisas, porque quando a gente começa a crescer espiritualmente, mentalmente, a gente começa a ressignificar as coisas, dando sentido às coisas. Por exemplo, eu passei por decepções, vamos dizer, amorosas, ou eu passei por muitas lutas na nossa vida cotidiana, eu passei por coisas que eu não tive uma boa família, lá aconteceram algumas coisas no tempo da minha família, né? Então, vamos dizer assim, se eu não ressignificasse tudo isso que eu passei, eu ia viver uma vida sem sentido, ou uma pessoa que ia viver sempre girando aquele círculo, indo e voltando, e nunca ia dar sentido à minha vida, nunca ia querer recomeçar, ser uma pessoa diferente, então ia ser uma pessoa fracassada, né? Então isso acontece mais do que a gente imagina. Quantas pessoas estão perdidas e dentro de um loop infinito por causa de egoísmo, porque não quer mudar, porque às vezes ela vê que ela tem problemas sentimentais, ela tem problemas porque não ressignificou suas mágoas, as coisas que ela passou na vida. Então ela prefere continuar nesse looping, nesse círculo que vai e volta, do que ressignificar sua dor, do que ressignificar tudo que ela passou e tornar como exemplo. Tipo assim, poxa, eu passei por isso, por aquilo, mas hoje em dia eu sou uma pessoa mais forte. Ressignifiquei a dor que eu senti, que me fizesse mais forte, com que fizesse que eu consegui enxergar que eu poderia ser uma pessoa melhor, onde estava faltando, o que eu poderia ter crescimento na minha vida. Então eu saí de um looping, saí de um círculo infinito que só girava. Então tem muitas pessoas que continuam nesse ciclo, não tentam sair, não tentam ressignificar a sua vida. Quando uma pessoa não ressignifica tudo o que passa, ela fica presa pro resto da vida, se torna uma pessoa infeliz. Às vezes deixa de fazer coisas, amar, dar sentido à sua vida, porque não consegue sair desse loop infinito. Então, morre e não amadurece espiritualmente, mentalmente, fica uma pessoa imatura, cometendo sempre os mesmos erros, tendo sempre os mesmos defeitos, e não sabe porque sua vida nem vai para trás, nem vai para frente, não sabe porque os seus relacionamentos sempre têm um ponto final, ou sempre acontece a mesma coisa, porque não ressignifica, não cura, não para prestar atenção que o defeito está em você. É assim. Então a gente tem que se curar, tem que se ressignificar, tem que dar uma pausa e olhar para si mesmo, né? Qual é a ferida que dói? Onde foi que doeu? Onde cortou? O que eu posso fazer para curar aquela ferida? O que eu posso fazer para ressignificar aquilo ali? O que eu posso aprender, né? E o que eu posso fazer para não fazer mais isso, para não acontecer mais isso na minha vida? E o que eu preciso ter? Às vezes a pessoa tem que ter maturidade e não tem. Às vezes a pessoa tem que ter humildade porque é muito egoísta e só pensa em si e não tem.
Às vezes o amadurecimento é isso, é ressignificar as coisas que faltam na gente, as coisas que a gente precisa melhorar como ser humano. Aí não faz. Enquanto você não fizer esse autorreflexo no espelho, você sempre vai ficar girando nesse mesmo loop, nesse mesmo ciclo infinito. Acorda, o tempo está passando. Quanto tempo você vai perder aí nesse ciclo infinito? Sai desse ciclo e corre, vem para a vida. Acorda, ressignifica.